Galera, vamos lá? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, tem bastante coisa que a gente falou até aqui. Eu quero recordar uma coisa com vocês. Essa semana, hoje, quinta-feira, estou gravando esse vídeo para vocês. É o último dia da semana, amanhã é feriado. Então nós teremos mais duas aulas amanhã. E na semana que vem, quinta e sexta, serão os últimos dias antes das férias. Então eu quero fechar esse conteúdo que nós estamos aqui abordando para a gente poder começar um novo conteúdo na volta das férias. Eu não quero introduzir um novo conteúdo para vocês. Se vocês assistiram o vídeo da semana passada, eu falei para vocês, galera, estou fechando o assunto Estados Unidos. Mas alguns alunos entraram em contato comigo via WhatsApp e eu quero garantir a tranquilidade em relação ao conteúdo para vocês. Então, eu quero começar hoje a fazer um apanhado geral do que nós falamos. Talvez eu não consiga fechar nessa aula de hoje. Aí a gente tem quinta e sexta, e aí fazendo exercícios, tem alguns exercícios que eu já passei para vocês, eu vou passar as correções, para a gente poder ir discutindo. Então fiquem tranquilos com isso. Eu quero tentar garantir que vocês acompanhem tudo da melhor forma possível. Não esqueçam de assistir os vídeos, tá? É muito importante que isso acompanhe tanto a leitura do capítulo, quanto os exercícios que eu estou sugerindo, propondo para vocês e as perguntas que eu coloco no Classroom. Tudo bem? Não esqueçam de responder. Eu vi que vários de vocês responderam a pergunta da semana passada sobre a questão da segregação social e racial nos Estados Unidos. E aí eu estou lendo as perguntas, lembrando que essas perguntas elas serão contabilizadas depois, essas atividades, como atividades para nota de vocês, tá legal? Não esqueçam disso. Além de eu avaliar o acompanhamento de vocês, isso vai servir também para eu atribuir uma nota. Então, por favor, façam. Olha só, vamos recordar que na semana que a gente se afastou, já na semana lá em março, a gente estava fechando o ONU, certo? Eu tinha acabado de falar sobre a ONU com vocês, sobre o sistema ONU, a importância do sistema ONU, o papel da ONU no sistema internacional. A ONU é uma organização não governamental, a Organização das Nações Unidas, que tem um papel de promover a paz. Vamos lembrar que o propósito da ONU surge imediatamente após o final da Segunda Guerra Mundial. E o sistema ONU ele acaba tendo um papel importante na composição de um colegiado de países que vão discutir desavenças, desentendimentos, vamos tentar entender do ponto de vista diplomático o que isso representa, evitando a guerra, certo? Então a ONU um pouco ela acaba tendo um papel fundamental porque ela acaba estabelecendo o que é um parâmetro de relação diplomática, tentando garantir que o diálogo prevaleça, por mais que seja muitas vezes um diálogo truncado, duro, de um país fazendo acusações sobre o outro. A gente recentemente viu aí situações entre Estados Unidos e China, recentemente algumas autoridades do Brasil falando sobre a China, criando crises diplomáticas. A ONU teve um papel histórico de criar um parâmetro para essas relações. E o sistema ONU acaba representando aí uma iniciativa interessante de organização de países que buscam o diálogo, evitando a realização de uma guerra. O entendimento, a carta de fundação da ONU reconhece o prejuízo internacional que representou a Segunda Guerra Mundial em vidas, né, vidas de pessoas, de civis, pessoas comuns, a questão do Holocausto, várias mortes de pessoas que não estavam diretamente envolvidas na guerra, mortos em combate, prejuízos econômicos infindáveis e tudo mais. Então a ONU acaba tendo um papel fundamental para poder criar uma instância de deliberação, de discussão. Lembrando que a ONU também ela não é um órgão que acaba por definir a atuação dos países. Ela é um órgão, ela delibera coisas, apresenta resoluções e essa resolução acaba funcionando como uma sugestão. Ela sugere a atuação, o comportamento, ela impõe sanções, que são punições, mas em geral, os países, em geral não, de fato, pela organização dos Estados Nacionais, os países têm autonomia para agir. Tá? Eles têm total autonomia para poder definir a sua atuação, a sua forma de atuação, e isso acaba sendo uma forma de garantir a soberania nacional, certo? Então, a ONU não pode interferir diretamente na atuação dos países. Mas lembre-se que a ONU acaba tendo também um papel, há uma distinção importante entre
como a ONU se organiza, como ela se estrutura. A gente tem a chamada Assembleia Geral, quando todos os países estão reunidos discutindo assuntos. E o Brasil, a gente falou um pouco sobre isso em aula, é um país que abre a Assembleia Geral da ONU. Então é um órgão que acaba votando, escolhendo o secretário-geral, só que efetivamente quem toma as decisões da ONU é um órgão chamado Conselho de Segurança, certo? Isso é importantíssimo a gente entender, que esse Conselho de Segurança é um órgão composto por países que têm direito a veto, por exemplo. Então, teoricamente, as decisões da Assembleia Geral passam pelo crivo do Conselho de Segurança. Então, isso acaba sendo uma situação em que cria uma desigualdade. Tá? Então, só para lembrar vocês do funcionamento da ONU. Além da questão da ONU, então a gente foi avançando para a discussão sobre globalização, sobre ordem internacional. Então, o que é a ordem internacional? A ordem internacional é como a gente observa as relações entre países. Então, a gente sai do espectro do sistema ONU e entra numa discussão propriamente geopolítica sobre quais foram as ordens internacionais. Então entendam aqui, quando a gente está falando de ordem internacional, a gente está falando de como o sistema se organiza. E aí sem efetivamente a presença de aí isso não depende da presença de uma organização do ponto de vista burocrático, né? É uma leitura que nós fazemos, é uma análise que nós fazemos. Por exemplo, o período que se inicia pós Segunda Guerra Mundial, quando nós identificamos a ascensão de duas grandes potências econômicas que, além de liderarem econômica, política e militarmente o cenário internacional, que é a antiga União Soviética e os Estados Unidos, eles também representavam mundos distintos, concepções distintas de sociedade. Então, a antiga União Soviética representando um modelo socialista de sociedade, uma concepção anticapitalista, uma concepção voltada para uma sociedade mais igualitária, sem a presença da propriedade privada, então tudo é a propriedade estatal, e nós temos os Estados Unidos representando o livre mercado, representando o capitalismo, onde existe a garantia da propriedade privada, a atuação do mercado, então você tem ali o princípio do liberalismo econômico propriamente dito. Então são dois mundos completamente distintos. Esse momento da história, que vai até quase os anos 90, especificamente até 89, é chamada de Ordem da Guerra Fria, ou mundo bipolar. Então, um mundo dividido em dois polos, o polo capitalista e o polo socialista. O que vai acontecer? Já nos anos 80, a União Soviética demonstra um importante enfraquecimento econômico, e esse enfraquecimento econômico acaba resultando no enfraquecimento geopolítico. Ela perde capacidade de influenciar, de interferir, de agir sobre os países, principalmente do leste europeu e alguns países asiáticos que ela tinha mais influência. Vários desses países acabam abandonando o modelo socialista e a influência soviética e acabam por aderir ao mundo, à economia de mercado, tornam-se uma economia capitalista. E esse processo de enfraquecimento, principalmente interno da União Soviética, faz com que a União Soviética comece a repensar o modelo, ela se volte para as questões internas e comece a repensar o modelo de organização social e econômica que ela defendia, que ela representava. Isso acaba tendo um resultado também sobre o símbolo que existia desse momento, o marco desse momento de divisão do mundo, que era a Alemanha. A Alemanha, pós Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em uma área de influência capitalista dos Estados Unidos e uma área de influência da União Soviética, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E o símbolo dessa divisão era a cidade de Berlim, a capital da Alemanha, que ela foi, mesmo estando do lado oriental geograficamente, ela foi dividida em duas, a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental. E Berlim Oriental, já nos anos 60, constrói um muro, e esse muro representa a divisão desses mundos. Então a gente entende, considerando a ordem internacional, a ordem da Guerra Fria, entende o momento da divisão da Alemanha, da divisão do Muro de Berlim, como o símbolo, entende? Na verdade, o muro, fisicamente, como o símbolo da Guerra Fria, certo? A divisão de dois polos, a divisão de dois mundos. Com o enfraquecimento soviético e a crise e a situação econômica delicada que os países de orientação socialista começam a sofrer, o que a gente começa a perceber?
começa a haver uma pressão muito grande do lado oriental da população pela reunificação da Alemanha. Então isso acaba se tornando um grande movimento de convulsão social, população na rua e tal, e acaba derrubando o muro. A derrubada do muro, ela significa a reunificação da Alemanha. E simbolicamente, a reunificação da Alemanha demonstra, ela consagra o fim da influência soviética sobre aquela porção da Europa. E, naturalmente, o fim da Guerra Fria. Então, ninguém foi lá e falou, agora acabou a Guerra Fria. É uma leitura geopolítica que nós fazemos, observando o comportamento dos países. Então os países se comportam de maneira diferente e qual é o símbolo? O símbolo é a queda do muro. Então é comum a gente caracterizar o fim da Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim. Tudo bem com esse raciocínio? Ao fim da Guerra Fria, certo? Inicia-se um novo ordenamento, uma nova ordem internacional. Então qual é essa nova ordem internacional? É a ordem caracterizada pela hegemonia do capitalismo. Então o capitalismo teria triunfado, então, em termos de sistema socioeconômico, em termos de influência sobre os países. E esse triunfo ele está representado pelos Estados Unidos, pela liderança que os Estados Unidos começam a exercer já desde os anos 30, lá do século XX. E a queda do muro consolida a hegemonia dos Estados Unidos. Significa que ali nós temos um país que não tem ninguém para fazer frente a ele, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista militar. Então a gente começa a ver enquanto a Guerra Fria era marcada por um equilíbrio entre duas potências, havia a tensão da Terceira Guerra Mundial, mas essa tensão ela não se configurava porque havia o temor de que os dois países tinham armamento de destruição em massa, sobretudo armamento nuclear. Agora você tem uma liderança isolada dos Estados Unidos e nenhuma potência militar capaz de fazer frente a ele. Então a gente tem os anos 90 marcados pela nova ordem internacional, que para muitos teóricos, economistas, geógrafos, cientistas políticos é a ordem da globalização. A nova ordem internacional, a ordem da globalização. Então você tem a aproximação das economias capitalistas, o maior intercâmbio de mercadorias, uma mudança importante nas tecnologias de comunicação, isso facilita a relação econômica. Então, ao invés das economias estabelecerem mercados marcados por uma orientação ideológica, agora com a adesão quase que unânime ao capitalismo, salvo algumas exceções, você tem uma grande circulação de mercadorias, a gente fala assim mercado global. Então a ideia da globalização é um mundo onde há um grande mercado, as grandes indústrias que já tinham se instalado, muitas delas em outros países, elas se ampliam muito, as chamadas indústrias transnacionais, então a atuação delas aumenta, você tem uma intensificação, então você tem uma nova divisão internacional do trabalho. Então o que é a divisão internacional do trabalho? Então o ordenamento pré-Segunda Guerra Mundial era muito caracterizado por países exportadores de matéria-prima, quase que exclusivamente, e importadores de produto manufaturado ou produto industrializado. Isso já vai mudando ao longo dos anos 50, do século XX, mas basicamente com a nova ordem internacional, já um pouco antes disso, até você tem uma nova ordem internacional, ou seja, uma nova divisão internacional do trabalho, que é os países subdesenvolvidos, pobres, também se industrializam. Eles não são mais meros importadores de produtos industrializados ou manufaturados. Eles também produzem, mas quem controla essa produção? Os países centrais do capitalismo ou os países desenvolvidos. Então, o Brasil tem indústria, mas a indústria tem nacionalidade. Ela é estadunidense, ela é alemã, ela é sueca, ela é francesa, ela é inglesa. Tudo bem com esse raciocínio? Ou seja, o mundo subdesenvolvido se industrializa baseado no poder econômico, ou controlado pelo poder econômico dos países ricos desenvolvidos. Então essa é a nova divisão. E aí você tem a exploração, o aproveitamento da mão de obra barata, a exploração de novos mercados consumidores, que isso vai caracterizando também essa economia capitalista do final do século XX e começo do século XXI. Tudo bem com isso, gente? Só para a gente poder fechar essa compreensão, pode ser que daqui a alguns anos, considerando o crescimento econômico da China, a gente entenda um novo ordenamento. Pode ser que surja um novo ordenamento a partir do papel que a China passa a exercer. Mas por enquanto é precoce falar nisso. A China está caminhando para ser a maior economia do mundo, mas ainda não atingiu esse patamar. Tudo bem? Então só para vocês entenderem que como as coisas elas
passam por uma transição e essa transição pode resultar em alguma coisa. Na aula de semana que vem, eu vou falar novamente com vocês sobre Estados Unidos, retomando de uma forma geral o aspecto histórico e a ascensão dos Estados Unidos enquanto potência econômica. Tudo bem, galera? Obrigado por enquanto e boa aula para vocês. Estudem, fiquem em casa, se cuidem e fiquem com Deus. Um grande abraço.